Tarcísio cancela a resolução que criava a política de saúde LGBT. A matéria aqui é do Paulo Briguet. Eu tô achando que é uma entrevista que tem aqui, Silvio. Eu não vi o texto antes. Depois não, é a matéria que tem. É a matéria mesmo? Depois de uma forte reação de eleitores pelas redes sociais, o secretário estadual de saúde de São Paulo, Eleusis Vieira Paiva, revogou a resolução que submetia à consulta pública o texto da Política Estadual de Saúde Integral da População LGBTQIA+, é muita coisa, no estado de São Paulo. Olha, tem transexuais, queers, intersexo, assexuais, pansexuais e não binários. Sabe qual que é As pessoas, elas são livres para se manifestar da maneira como elas querem, não é? Assim, dentro de alguns parâmetros ali. Mas já é, Silvio, um trabalho tão grandioso, uma dificuldade tão forte de você descobrir quem você é mesmo, qual é a sua personalidade, não é? Eu tô falando aqui bem nos termos do professor Olavo. Que, assim, isso aqui me parece ser só assim, eu sou assim, é um gatilho muito fácil, é um atalho ali, mas não diz quem você é, esse negócio da sexualidade. Olha, se o centro da sua personalidade está no cu, meu filho, a verdade é que se você tem uma personalidade de merda, né? Esse é o ponto. Mas porque então... assim, se o centro, veja, e não precisa ser homossexual não, heterossexuais também, se o centro da sua vida, né, é onde você põe o seu pingolinho, né? Ou o que você deixa entrar no seu furico, olha, né? Assim, é uma vida bem... Porque isso aí, assim, não é digno do ser humano, quer dizer, né? Faz parte da humanidade, né? Mas a gente tem uma coisa a mais, que se chama a razão e a vontade. Isso aí não faz nem parte da vontade, faz parte, assim, da concupiscência. Né? São aqueles desejos corporais mais básicos que dividimos com os animais e com as plantas. Exatamente. Então, nossos sentidos externos, como o Silvio já tinha mencionado anteriormente, né? Olhos, tato, visão, ok? Como você conhece o mundo a partir dos seus sentidos externos, mas tem também os sentidos internos. Então, a concupiscência que você ainda, como ele também mencionou, divide com os animais ali, com plantas. Sim. Mas existe uma coisa que te distingue, que é a inteligência e a vontade, né? Concorrendo para o bem das coisas. Então, assim... Você se identificar dessa maneira e aí você faz grupo de uma população porque tem esses interesses, mas isso ainda não diz quem você é. E é muito difícil você entender quem você é. Então é muito raso. Ontem, Silvio, você tinha mencionado, né, que as pessoas não estão preocupadas, as pessoas da saúde não estão preocupadas com a saúde dessas pessoas. E realmente isso é um problema psíquico grave que avança. Ontem mesmo eu vi à noite um vídeo de uma menina que se diz trans, não binária, sei lá o quê, mas ela estava indignada, era um vídeo do TikTok, e ela dizia assim, eu não tenho orgulho de ser trans, então assim, sei lá quantos anos ela tem, é muito novinha, mas ela acha que ela já é aquilo. Olha, as pessoas são confusas, né? São malucas e cada um tem o seu interesse. Então, eu acho, assim, embora... né, a sexualidade seja uma parte integral da personalidade humana, né, ela não deve ser o centro, e em casos que a sexualidade é o centro da personalidade, é óbvio que a gente está falando de personalidades patológicas, né, embora assim, ninguém queira falar desse assunto, mas é óbvio que é. Né, eu não estou falando de homossexualismo, estou falando de sexualidade em geral. Né? Agora, a verdade é, tudo bem, as pessoas podem fazer. O problema é quando aparece um governador do estado mais importante do Brasil e quer transformar a coceirinha no furico em política pública. Financiada com o nosso dinheiro. Financiado com dinheiro público e que no documento lá do seu secretário radical de esquerda, o secretário de saúde, o seu Eulécio, qualquer nome? Eleusis Vieira. De Paiva. Vamos até ver a foto do sujeito aqui. Eu nunca vi a cara dele, vamos ver. Ele põe a seguinte coisa, né, no texto revogado, competiria a Secretaria de Saúde, no ponto 10, construir diretrizes que promovam a atenção e o cuidado integral a crianças e adolescentes lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e ou com outra variabilidade de gênero, promovendo a sua saúde mental, assim como o acolhimento e apoio. Veja, o governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas,
está falando de crianças transexuais. Sim. De criança travesti. A garantia de acesso a isso. Não é só garantia. Ele está falando que existe crianças travestis. E que o Estado deve financiar o travestismo das crianças. Veja, esse sujeito que foi eleito com o seu voto conservador, porque o Bolsonaro, conservador, foi lá e pediu para você votar nesse sujeito. Né? Esse sujeito que está apoiando a candidatura do Otralha, que é o seu Ricardo Nunes, em detrimento dos políticos conservadores de São Paulo. Esse governo, o governo Tarcísio, está falando de criança transexual. Veja, não estou falando adolescente, ele fala de adolescente também, estou falando criança. Criança, travesti, bissexual, gay. Veja, para a criança ser bissexual, ela tem que fazer sexo com homem e mulher, certo? Porque é isso que define um bissexual, não é? Um sujeito que faz sexo com homem e mulher, né? Agora, que caralho de criança tá fazendo sexo? Com homem ou com mulher? Porque, até onde eu sei, sexo com criança é estupro presumido. Ou deixou de ser? Então, como que uma criança pode ser bissexual se ela não podia nem estar transando com menos de 12 anos? 14. Então, que caralho de resolução é essa? Né? O que o governador de São Paulo tem na cabeça? Bom, aí, pelo menos, né, ele saiu com aquela desculpa, né, típica desses bagre ensaboado, que é: eu não sabia de nada, só faltou falar, igual o Lula, que era culpa da Marisa, né, dona Marisa. Né? Eu não sabia de nada. Aí até o tal do Eleusis Vieira aí, né, que continua fazendo parte do governo, que não foi exonerado pelo Tarcísio, não sei por quê, quer dizer, eu sei por quê, né? Não é só uma pergunta retórica. Também não sabia de nada. E aí teve pressão nas redes sociais, no final de semana, né? E o Tarcísio revogou a resolução. Né? E agora, pelo menos por enquanto, o governo de São Paulo não vai assim se preocupar com crianças travestis. É dureza, né? Crianças travestis. O seu Eleuze, né, ele é do partido do Kassab, gente. Olha só. Né? Meu Deus, é médico. Ele é médico, gente. O seu Eleuze, que quer, né, tratar de crianças travestis, acelerar o processo de transição de gênero, ele é médico. Né? Ele fez um juramento para cuidar de pessoas. Né? É deputado federal do Brasil. Foi deputado. Estamos fodidos, né? Estamos fodidos. Paulistano tá lascado. Bom, mas o bom é isso, né? Pelo menos foi revogado a resolução. É por isso a importância, então, não é? De estar bem informado, de estar pressionando, porque, olha, os nossos representantes, representando muito, né? Estão representando. Crianças travestis. Ah, puta que pariu.